Oi, eu sou a Vi e você está assistindo o canal Freak Show. E alguns vídeos passados eu fiz um vídeo só sobre objetos amaldiçoados, objetos no geral mesmo, e lá eu falo sobre um quadro específico. E aí eu pensei, por que não fazer um vídeo só sobre quadros supostamente amaldiçoados? E eu vou começar falando sobre um quadro muito famoso, que inclusive eu acho que é o mais famoso dessas lendas de quadros assombrados, que inclusive eu falo nesse outro vídeo também, que é As Crianças que Choram, do pintor Giovanni Bergolin. Giovanni Bergolin tem uma série de quadros com crianças que estão chorando e com caras de assustada e de pavor no olhar delas, e se tornou inclusive uma pintura muito popular da época. Até que tudo começou com uma postagem publicada pelo jornal britânico chamado The Sun. Em 1985, o The Sun publica uma matéria falando sobre uma casa que pegou fogo e foi consumida pelas chamas. Mais ou menos 100% da casa foi consumida pelas chamas, porém restou apenas um objeto totalmente ileso. E sim, esse objeto é um dos quadros dessas pinturas de crianças chorando. E um bombeiro também teria relatado diversos casos de incêndio onde apenas uma coisa sai ileso desse incêndio, que é justamente um quadro dessas crianças que choram. A lenda então se tornou muito popular nos anos 80, e a lenda também sugere de que o pintor estaria frustrado porque seus quadros não estariam dando nenhum fruto, nenhum lucro para ele, e ele teria feito um pacto com o tinhoso. Porém, como vocês já devem saber, quem faz pacto com o demônio tem que dar algo em troca, geralmente a sua alma. Porém, o pintor Giovanni Bergolin foi bem cruel nesse sentido, porque ele não ofereceu a sua alma em troca da fama. Ele ofereceu a alma de todos aqueles que comprarem a pintura. E esse seria um dos motivos pelos quais essas casas onde tem uma pintura com esse quadro acaba queimando e sendo tomada por um grande incêndio. Após o pacto ser selado, o suposto pacto, Giovanni teria tido inúmeros pesadelos com crianças chorando e sofrendo com um olhar de dor. E esses pesadelos que teria inspirado o Giovanni Bergolin a pintar esses quadros que, diga-se de passagem, são meio bizarros, Pensar em crianças chorando e com olhar assustado é meio estranho. Coincidência ou não, esses quadros das crianças chorando foram um enorme sucesso na carreira do Giovanni Bergolin. Naquela época era difícil você entrar em uma casa e não ter um quadro das crianças chorando. Até que, por conta dessa lenda se tornar muito popular, os moradores daquele lugar se reuniram e fizeram uma fogueira na rua para queimar
todos esses quadros, dando então um fim a essas lendas. E tem algumas suposições, nesse caso também, de que o The Sun, o jornal The Sun, tenha inventado isso porque seu grande concorrente da época estava tendo muitas visualizações, né? O seu jornal concorrente da época estava tendo muito sucesso e o jornal The Sun tenha inventado tudo isso para ser muito falado. E de qualquer forma deve ter funcionado. Mas o que você acha? Tenha mesmo o Giovanni Bergolin feito um pacto? Comenta aqui que eu vou amar saber. Próximo quadro é A Mulher da Chuva, feito por Svetlana Telets. E essa pintura, além de, na minha opinião, ser meio bizarra, porém bonita, ela também tem muito mistério desde a forma com que essa ideia chegou na pintura desse quadro. Pois a Svetlana, não sei se estou pronunciando errado, mas enfim, ela pintou esse quadro por 5 horas seguidas. E ela também falou que a todo momento parecia que alguém estava tomando conta de seu corpo para pintar aquele quadro. Não parecia que era ela pintando com as próprias mãos. Parecia que algum poder desconhecido estava forçando ela a pintar aquele quadro. E antes dela sequer ter ideia de pintar aquele quadro, ela meio que sentia uma presença a observando. Então, desde a criação desse quadro, é tudo muito bizarro. E ela teria sentido essa presença durante cerca de 6 meses antes dela começar a pintar esse quadro. E depois que o quadro já estava pronto e já estava sendo comercializado, vários compradores voltavam na loja reclamando de insônia e de ansiedade por sentirem que estavam sendo observados o tempo todo. Então, o que será que tinha nesse quadro e o que será que fez a Svetlana pintar esse quadro em 5 horas e ainda por cima parecia que observava ela? É tudo muito bizarro nesse caso. Agora vamos falar sobre o retrato de Maria Lopukhina, feito por Vladimir Borovikov. Deus Cristo. Borovikov. Esse nome aí que tá aparecendo aí na tela já é algo meio que bizarro, porque parece que esse quadro foi inspirado pelo falecimento precoce de Maria. E o quadro também é muito antigo, tendo sido pintado em 1900 e... Não, já tô com 1900 na cabeça, não. É um quadro muito antigo, tendo sido pintado em 1797. E o quadro também tem muita reputação de má sorte a quem olhar para esse quadro, a quem olhar para ele. E muitos acreditam que o quadro possui um poder místico e que tenha sido o grande responsável por causar o falecimento super precoce da menina, né? Da menina que inspirou o quadro. E relatos também de pessoas Relatos de algumas pessoas relatam pessoas indo de arrasta de formas trágicas e inesperadas, de meninas cujas almas tenham sido roubadas por espíritos malignos da pintura. Agora vamos falar sobre outro que eu acho que é bem conhecido, esse quadro,
não tenho certeza, mas Gold Chase já conhecia. Que é Love Letter, que fica no The Skill Hotel, no Hotel The Skill. E ela é uma pintura tão conhecida que se tornou a principal atração do hotel, localizado em Austin, no Texas. Tudo começou quando Samantha Houston, a filha de apenas 4 anos do senador americano, estava hospedado junto com a sua família no hotel em 1887, quando ela estava atrás de uma bolinha que ela estava brincando, e ela acabou perseguindo essa bola da escada e acabou caindo e, enfim, desviveu, infelizmente. E muitos dizem que o quadro é assombrado por seu espírito. E diversos funcionários e hóspedes relataram ter visto uma menina brincando com essa bola já depois do falecimento dela, como uma forma de um fantasma ainda perseguindo a bola dela. Também é relatado que a pintura estaria deixando as pessoas com sensação de enjoo e tontas, enquanto outras se sentem como se alguém estivesse levitando elas no ar. E alguns alegam que essa pintura estaria tentando se comunicar, e se você ficar olhando fixamente para essa pintura, também falam que a menina do quadro mudaria de expressão. Mas aí, você tem a coragem de visitar esse hotel e ver isso pessoalmente? Comenta aí. E indo agora para um dos quadros que, na minha opinião, é o mais bizarro dessa lista. O quadro que eu estou falando também é outro bem popular, principalmente porque ele é bem bizarro mesmo, que é O Homem Torturado, que é um quadro de alguém que eu não vou conseguir falar o nome nem ferrando, não vou nem tentar, então vai aparecer aqui na tela. E esse quadro é extremamente bizarro. Tudo começou também porque esse quadro tenha sido herdado pela avó de um cara chamado Sean Robinson e ficou guardado no porão por cerca de 25 anos. E antes de receber essa pintura de sua avó, ele foi alertado por sua avó que o quadro guardava algo muito maligno, pois aí que a bizarrice começa. O quadro tenha sido pintado utilizando o próprio sangue do pintor misturado com tinta. E após o artista ter supostamente misturado o sangue dele junto à tinta para fazer essa pintura, ele também teria se desvivido antes mesmo de terminar a pintura, de completar a pintura. E depois que ele guardou aquela pintura, coisas muito bizarras começaram a acontecer. Pois teve um dia que, inclusive, o Sean fala nesse vídeo que eu vou mostrar, que ele colocou essa pintura em um local para gravar o vídeo, e depois de gravar o vídeo ele colocou em outro local que ficava lá, não lembro se é o porão ou o sótão, mas qualquer coisa vai estar escrito aqui no vídeo. E após o Sean ter colocado esse quadro no lugar novamente, sua esposa tenha sentido alguém acariciando seus cabelos. E ele também diz no vídeo, não diz, mas escreve no vídeo, que ele tenha visto uma figura das escadas. E o filho dele também tenha caído as escadas. Então, muita coisa estranha
acontecendo. E ele gravou um vídeo onde ele mostra algumas coisas bizarras que acontecem no mesmo ambiente que o quadro está, como barulhos sem explicação e porta abrindo totalmente do nada sozinha. E eu vou deixar um pouco do vídeo aqui, não vou deixar tudo porque é um vídeo muito grande, mas depois vocês mesmos podem assistir o vídeo original e tirarem suas próprias conclusões. Mas agora me diga aí, você também sentiu algo estranho, uma vibe meio sinistra desse quadro assistindo esse vídeo, ou é coisa da minha cabeça? Vai saber. E para o final, eu precisei deixar, apesar desse quadro do Homem Torturado, na minha opinião, ser o mais bizarro dessa lista, o quadro tido como o quadro mais assombrado do mundo é a famosa pintura do eBay, como é conhecida. O quadro é conhecido como pintura do eBay, mas o nome mesmo é The Hands Resist Him, por Bill Stoneham. E o quadro é meio bizarro também, porque ele mostra um menino na frente de um negócio de vidro, junto com uma boneca ao seu lado, e atrás desse vidro, meio que na escuridão, tem várias mãos tocando vidro e parecendo agarrar eles. Tem uma vibe também meio estranha. E antigos donos dessa pintura relatam que as imagens da pintura, do quadro no caso, meio que estão se mexendo, sabe? Parecia que estavam se mexendo e também parecia que tinha horas que as crianças e as mãos e tudo, parecia que do nada sumia da pintura. E isso até me lembrou uma história do ratinho, no Histórias que o Povo Conta, que tinha um quadro e tal, mas enfim, não é sobre isso o vídeo. E isso acontecia principalmente à noite, tá? Que esses movimentos também aconteciam tudo à noite, inclusive agora para pensar. Será que esse Histórias que o Povo Conta do ratinho foi inspirado nesse quadro? Porque é bem parecido. Enfim. E dizem que adultos, quando olhavam para esse quadro, podiam sentir uma explosão de ar quente, enquanto as crianças imediatamente passavam a chorar e gritar e se desesperar com esse quadro. Mas o que você acha disso? Eu ia amar saber a sua opinião e gostaria muito que você falasse também qual desses quadros mais te deu uma sensação estranha. Se também foi o Homem Torturado, que nem no meu caso, que pra mim foi o mais bizarro dessa lista, ou se você achou que outro parece ser até mais sinistro que o do Homem Torturado. Me deixa aí saber e até o próximo vídeo.